Mateus capítulo 5, a partir do verso 21, a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, racá, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser, moros, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade, te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Até aqui. Curva a sua cabeça. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós nesta manhã. Nos auxilia, Senhor, com Teu Santo Espírito iluminando a Tua Santa Palavra. Ajuda-nos no nosso entendimento, que o nosso coração esteja aberto para a boa semente do Teu Evangelho. Que nós possamos compreender, Senhor, mais uma vez, a santidade, a glória, o peso, a beleza da Tua lei. Que possamos ser humilhados por ela. Que possamos compreender que ela nos nivela por baixo, deixando todos nós como culpados diante de Ti, como necessitados de um Redentor, e Redentor este que veio. E a nós, Senhor, Teus filhos, que a Tua lei possa agir em nossos corações, nos mantendo sempre humildes, dependentes da Tua graça e misericórdia, confiantes nessa graça, nessa misericórdia e não em nenhum tipo de obra ou ação nossa. Que a Tua lei nos conduza a uma adoração plena e uma gratidão de vida por Cristo Jesus, nosso Senhor, que padeceu sobre a cruz do Calvário, levando os nossos pecados. Que possamos ser constrangidos pelo Teu Santo Espírito. Aqui ninguém, aqui nessa comunidade, escapa da sentença de ser um homicida, senão por Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor. Glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio. É o que nós te pedimos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhores, na última semana, nós relembramos a relação do nosso Senhor Jesus Cristo com a lei. A obediência plena e completa, o cumprimento perfeito de cada detalhe da lei e a não abolição da lei. Nosso Senhor não veio para abolir essa lei. Compreendemos também a nossa relação com ela, uma obediência que se faz necessária, uma obediência a uma lei que já teve a sua justiça satisfeita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fizemos então, na última mensagem, uma introdução a tudo que nosso Senhor vai falar daqui por diante, nesse capítulo 5 ainda. Ele vai trazer 6 exemplos da lei. Ele vai trazer 6 antíteses. E ele vai propor isso demonstrando que o ensino que estava sendo dado pelos mestres, escribas e fariseus era errôneo, que a tradição estava errada. Ele não modifica a lei, mas ele interpreta a lei corretamente, como aquele que deu a lei. Esses 6 exemplos, essas 6 antíteses, são, portanto, 6 ilustrações, onde o Senhor expõe o sentido básico e central da sua lei.
E nós vimos isso na semana passada, divididos em 5 princípios, com o objetivo de facilitar e de criar um arcabouço, definir como um método a qual nós vamos apresentar esses 6 exemplos, essas 6 antíteses de hoje em diante. Eu resumi esses 5 princípios em 3, que vão então nos nortear, a saber, o alcance da lei, o espírito da lei e o objetivo da lei. Então vejamos em primeiro lugar o alcance da lei. A tensão entre o interior e o exterior. A tensão entre eu cumpro a lei, as pessoas veem eu cumprindo a lei, mas eu cumpro verdadeiramente, ou só da boca para fora, ou só da maneira que os outros veem. Nós vimos que muito mais do que ações, a lei ela revela e também condena pensamentos, desejos, as motivações do nosso coração. Às vezes as nossas ações são bem vistas, às vezes as nossas ações são aceitas pelos religiosos, mas qual é verdadeiramente a nossa motivação? Os religiosos da época buscaram restringir o alcance do 6º mandamento. A primeira antítese que Jesus trabalha é o 6º mandamento: não assassinarás. A estratégia que eles utilizaram foi sagaz, foi diabólica. Eles juntaram o mandamento com a punição pelo mandamento em uma única sentença, que ficou: quem matar está sujeito a julgamento. Juntaram os dois em um, de uma maneira que assim eles conseguiram diminuir a força, o alcance e a profundidade desse mandamento. Observando desta forma, como o ato de homicídio é apenas quando uma vida é retirada, quando há o derramamento de sangue, então qualquer um que não matasse a ninguém, ele poderia afirmar com toda certeza e confiança ter cumprido o 6º mandamento. Essa era a sagacidade deles. Veja, quem matar está sujeito a julgamento. Eu não matei, vocês não mataram. Próximo mandamento, esse nós já cumprimos. Outra sagacidade observada pelo Dr. Lloyd Jones é o intuito de diminuir a esfera de julgamento, quando eles unem os dois, restringindo apenas aos tribunais humanos. A gente às vezes não percebe essas coisas. Olhe, você não deve assassinar ninguém, senão você pode ser condenado por um tribunal e castigado ao mando de um juiz. É isso que diz quando nós juntamos: quem matar está sujeito a julgamento. Nós diminuímos o mandamento simplesmente para o assassinato e diminuímos a esfera da punição simplesmente para que, se esse ato for feito, comprovado, condenado, então será por um tribunal humano. Isso é muito menos que o mandamento quer dizer. Desta maneira, tanto o alcance do mandamento quanto a punição foram humanamente restringidos para algo mais fácil, simples, domesticável. Contudo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele desmascara esse erro, demonstrando que o mandamento, ele aponta imediatamente para o interior do homem, muito além dos atos. Ele vai e desnuda os nossos pensamentos, as nossas palavras, o ódio que nós guardamos no coração, os insultos que proferimos. Tudo isso, senhores, está incluso no alcance deste 6º mandamento: não assassinarás. Conforme o apóstolo João ensinaria mais adiante na sua primeira epístola, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Essa sentença é cruel, é pesada. Todo aquele, qualquer um que odeia o seu irmão. E não diz aqui que será, talvez seja, pode se tornar, mas diz é assassino. A ira, senhores, é a emoção que esconde. A ira, ela esconde, e ao mesmo tempo que esconde, ela fomenta, ela faz crescer o desejo assassino.
A ira e o insulto, eles são maus sintomas do desejo de acabar com uma pessoa que está no nosso caminho, escreveu John Stott. Acabar com essa pessoa, eliminar essa pessoa está nos atrapalhando de alguma maneira, ela nos fez algum mal, ou talvez nem o mal fez, mas eu não fui com a cara dela. Não houve empatia, ela atrapalha os meus planos. Spurgeon escreveu que o assassinato está no interior da raiva, pois nós desejamos prejudicar o objeto da nossa ira, ou mesmo desejamos que ele não exista, e isso é matá-lo no desejo. Ora, se nós temos ira de alguém, é óbvio que nós queremos de alguma forma prejudicar o objeto da nossa ira. Você não diz, estou irado com alguém, ou sente ira de alguém e pensa, puxa, eu vou lá agora levar uma caixa de bombom para essa pessoa. Quiçá ela esteja bem. A ira vai fomentando e matando no interior do nosso coração todo o sentimento bom a respeito da pessoa. E o Spurgeon chama a atenção que esse objeto da ira, nós às vezes desejamos que ele não exista. E quando você deseja que alguém não exista, você está matando essa pessoa no desejo. Essa pessoa foi criada por Deus para o bem ou para o mal, vaso de honra ou vaso de desonra, mas foi feito à imagem e semelhança de Deus. Se fulano não existisse, a minha vida era mais simples. Quando nós pensamos assim, senhores, nós somos culpados de assassinato. Nossos pensamentos, nossos olhares, nossas palavras indicam que, como algumas vezes nós até nos atrevemos a dizer, gostaríamos que fulano morresse. Eu lembro num momento do ano passado, que eu vivi e os irmãos acompanharam aqui, e a minha esposa está de testemunha sobre isso. Nós desejamos várias e várias vezes que uma pessoa não existisse, que uma pessoa se entregasse de uma vez ao vício ou fosse punida por isso e deixasse de existir. Nós estávamos matando essa pessoa, desejando a morte dela de alguma maneira, porque ela estava no nosso caminho e facilitaria a nossa vida. E o que nós éramos? Assassinos. Assassinos. O homicida, aquele que mata verdadeiramente, que vai às vias de fato, que derrama o sangue de alguém, o homicida, ele não pode ter espaço na comunidade de Deus. Ele está sujeito ao julgamento ao qual julgou. Nos diz Bonhoeffer, o teólogo e pastor luterano que foi mártir na Segunda Guerra. E notem que, ironia, é o homem que fez um plano para matar Hitler. E foi descoberto e por isso foi morto. Mas ele chama a atenção aqui que o homicida, aquele que mata sem motivo, aquele que mata o inocente, ele não tem espaço na comunidade de Deus. E por que ele não tem espaço? Porque ele deve ser julgado da mesma forma que ele julgou o outro. Em nossos dias, a Bíblia está sendo diariamente atacada, a lei de Deus desmembrada, o evangelho adocicado. E nós encontramos hoje muitos e muitos cristãos que são mais humanistas do que bíblicos. Aqueles que são contrários à pena de morte, por exemplo, eles argumentam que a vida do homicida não pode ser tirada. E é bonito quando eles falam isso. Ninguém tem direito a tirar a vida de outro. Só que eles esquecem duas coisas: o valor da vida que foi retirada por esse assassino. E eles esquecem mais uma coisa: o mandamento que está lá em Gênesis 9:6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. A vida é sagrada. Esses dias eu estava lendo um texto, e aí eu vi uma frase de se eu não me engano, David Letterman. É um cara que tem um programa, como tinha aqui o Jô Soares no Brasil, muito famoso. E ele disse, num tom de, agora eu fiz um checkmate, ele disse que nunca vai levar a sério o discurso cristão enquanto eles não se posicionarem contra
a pena de morte só contra o aborto. E eu nunca vou levar esse cara a sério, nem ninguém a sério, que leva, por exemplo, o aborto a não ser punido com pena de morte, uma vez que a vida da criança foi extirpada. O homicídio, senhores, ele tem o seu embrião na ira. Salvo casos raríssimos de ação e reação, casos de acidentes, por imprudência ou não, e a lei versa inclusive sobre isso. Lembram? Quando vocês tiverem uma casa, tiverem uma sacada, façam um cercado, para que não venha ninguém a cair e essa casa seja, então, culpada de sangue. Mas fora esses exemplos, os assassinatos, eles têm o seu embrião na ira. Ele não nasce na hora, ele vai sendo criado, fomentado, guardado, alimentado, nutrido com ódio. E isso vai se desenvolvendo. A partir do ódio, você vai indo para as maledicências ao seu oponente. Você vai falando mal dele. Você vai assassinando a reputação dele. Você vai proferindo juízo sobre ele. Ofensas, às vezes calúnias, porque só a verdade não basta. Isso gera desavenças. E ao final, e somente ao final, floresce então naquele vale da morte, quando o desejo e a ação funestas se encontram para retirar a vida de alguém. Jesus, quando ele desenvolve a explicação do mandamento, ele não relativiza, senhores, a hediondez de se tirar uma vida sem motivo. Entendam isso. Jesus, ele não está dizendo aqui, olha, tanto faz, se você ficar irado com alguém, você é assassino, e se matar alguém também é assassino, tanto faz. Não é isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que tanto faz você se irar, você xingar ou você assassinar alguém. O assassinato é e continua sendo terrível. E a sua punição bíblica deve ser a morte. O ponto é que a origem do assassinato é o ódio. A origem do assassinato é a ira. O ponto também é que Deus é aquele que sonda os nossos corações. E ninguém que tenha ira ou ódio no seu coração pode afirmar que a sua justiça excede a justiça dos fariseus. E ninguém que tem ódio ou ira no seu coração pode ao menos dizer que se conforma à lei, bater no peito e dizer, olha, o 6º mandamento eu cumpro. Como o jovem rico chegou para Jesus e disse, o que me falta ainda? Se chegássemos assim para o Senhor e Ele dissesse, olha, vai e não mate ninguém, nós poderíamos dizer, isso aí eu tenho feito desde a minha juventude, tal qual o jovem rico. E desde a juventude nós temos nutrido o ódio, a ira, a maledicência, o desejo de vingança em nossos corações. Sentimentos impróprios que podem parecer até inofensivos às vezes, mas que envenenam os relacionamentos. Isso é um proto-assassinato e são tanto vistos quanto julgados por aquele que sonda os nossos corações. A ira, ela aponta e conduz à transgressão da vida. Todo ódio é ameaça à vida do próximo, porque todo ódio lhe nega o direito à vida, desejando a sua destruição. Você não odeia alguém e quer que esse alguém cresça e apareça. Você quer que ele suma. Eu lembro na minha infância que eu sempre ouvia, eu quero que ele cresça e desapareça. É uma forma bonitinha de se desejar o assassinato, de se negar a sua existência, de se pedir a sua destruição, pelo menos para essa pessoa. E a minha voz está indo embora. Qualquer um, diz Jesus, qualquer um, ou seja, todo aquele, não importa judeu, gentil, todo aquele que sem motivo se encolerizar, ficar com raiva. Estudiosos, eles encontram um problema aqui nesse termo, sem motivo. A palavra grega eike, sem motivo ou sem causa, sem razão.
Segundo esses estudiosos, essa palavra é bem documentada, mas ela não aparece nos melhores manuscritos. E muitas das versões atuais, elas não traduzem mais esse sem motivo. Seria então um acréscimo tardio feito por copistas. Tudo bem, não há problema nisso. Contudo, nós temos que entender o seguinte: a ausência desse termo, alguns teólogos dizem o seguinte: olha, se não há o sem motivo, qualquer tipo de ira ou de xingamento é assassinato. Mas, tendo ou não tendo esse termo, esse sem motivo, nós temos que entender que a ausência desse termo não prova que não haja exceção. Há sim exceção para a ira. É óbvio que há exceção para a ira. A intenção de Jesus é condenar a ira sem razão, a ira sem motivo. Mesmo como nós vemos o mandamento, quando a gente fez a exposição, normalmente é dito, não matar ou não matarás. E aí é fácil para vir aquele progressista dizendo, olha, a gente não pode matar ninguém, nem em guerra, nem pena de morte, quando na realidade o termo correto é não assassinar, que seria a morte de um inocente. A morte de um inocente, não existe inocente a não ser Jesus Cristo, mas de alguém que morreu sem uma razão para essa morte, que morreu de graça. Mesmo porque, senhores, falando ainda da ira, a ira sem motivo, nem toda ira é maligna. Muitos se escandalizam quando nós falamos a respeito da ira de Deus, que Deus está irado. Não, Deus é amor também, esse amor se ira. A ira de Deus, por exemplo, ela é santa, ela é pura, ela é insondável. Jesus mesmo, quando na terra, irou-se. O texto bíblico é claro, ele se irou. O que Jesus condena então é a ira injusta, a ira sem razão, a ira vaidosa, a ira orgulhosa, a ira maliciosa, a ira vingativa. É isso que ele está condenando. Diz o apóstolo lá em Efésios: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Além do ódio gratuito, Jesus ele condena também a injúria gratuita. Isso é muito sério. A injúria consciente, ela ataca a honra pública do irmão e visa torná-lo então desprezível também aos outros, porque você já olha para ele de modo desprezível. E agora você, proferindo isso, o seu desejo é que os demais olhem para ele também de maneira desprezível. É o que nós chamamos de assassinato de reputação. Busca no ódio a destruição da sua existência íntima e externa. Bonhoeffer diz que você, quando injuria alguém, você executa nessa pessoa a própria sentença. E isso é uma forma de homicídio. O puritano Matthew Henry chamou isso de assassinato pela língua. Matar pela língua. Matar xingando. Matar injuriando. E Jesus usou aqui dois termos que geralmente dão muita confusão. Jesus utilizou, como nós lemos, o raká, e na maioria das versões dos senhores deve estar escrito depois loucos ou tolo, que é o termo moros. Vamos lá. Raká é um termo que não vem do grego, nem do hebraico. É um termo aramaico. E esse termo era um insulto comum da época, um xingamento comum, e ele não foi traduzido, ele foi simplesmente transliterado. Ficou o raká, como se pronunciava. O seu significado pode ser algo tipo cabeça oca, pateta, imbecil, tolo, louco, que é a mesma coisa tecnicamente que o outro xingamento, né? Os grandes estudiosos apontam a melhor definição, a de A.B. Bruce, que diz o seguinte: raká expressa o desprezo pela cabeça da pessoa. Você, seu estúpido, você, seu burro, você, seu pateta. Ao chamar de raká,
O que Jesus quer dizer aqui é quando você despreza a intelectualidade, a cabeça da pessoa, diminuindo ela, dizendo que ela não sabe absolutamente nada, porque você acha que ela não sabe absolutamente nada. Já o outro termo, que aparece como more, ele expressa desprezo pelo coração e pelo caráter da pessoa. É como se dissesse assim: você, seu patife. E há uma diferença muito grande nisso. O termo more, mais do que tolo ou que louco, é um insulto que fala sobre a fraqueza de entendimento e julgamento da pessoa. Um diz que ela é cabeça oca, cabeça de vento. E o outro termo diz, olha, ela não consegue julgar as coisas. Ela não tem entendimento para as coisas. Ah, mas é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, porque nesse segundo termo, ele imputa condenação. Ele está dizendo, olha, ele não tem entendimento das coisas de Deus, ele não tem discernimento, ele não tem julgamento, ele é um condenado. Há no termo, então, um sentido de renegado, ou seja, ao proferir esse xingamento, estava se pronunciando uma palavra de condenação ao próximo. Algo tipo, seu maldito, algo tipo, vá para o inferno, ou criatura do inferno. Era aplicado àqueles que negavam a existência de Deus e por isso mesmo se entregavam à prática estulta do mal. O homem que diz ao seu irmão que esse está condenado ao inferno, está ele mesmo em perigo de ir para o inferno. Nós podemos pregar a respeito do inferno, nós podemos falar que aqueles que não estão em Cristo Jesus vão sim para o inferno, mas nós não temos um espiritômetro. Nós não conseguimos olhar para a cara da pessoa, às vezes nem mesmo para as atitudes da pessoa, para poder definir, olha, você vai para o inferno. Quem manda para o inferno é Deus, não somos nós. Aliás, quem merece ir para o inferno somos nós. E se Deus não nos manda, é por graça e misericórdia. Quem somos nós para mandar alguém? O antigo puritano diz que o uso da linguagem ultrajante, prestem atenção nisso, quando feito com moderação e quando feito com uma boa finalidade, para convencer os outros da sua vaidade, das suas tolices, não é pecaminoso. Esse puritano agora que falou bobagem, né? A gente estava falando até agora sobre isso, mas a gente tem que olhar para a própria Escritura. Tiago, irmão do nosso Senhor, escreve no capítulo 2, ó homem vão. Paulo diz em 1 Coríntios, insensatos, e não é só aqui que Paulo fala isso. Jesus mesmo diz, honestos e tardos de coração, insensatos e cegos em outro lugar, raça de víboras em outro lugar, ó geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei em outro lugar? E agora, estariam Paulo, Tiago e o próprio Senhor Jesus debaixo de condenação porque ousaram falar uma linguagem ultrajante? De maneira nenhuma. O uso foi positivo. Às vezes nós nos espantamos porque nós fomos criados a leite e pera, né? Nesse novo neo-evangelho de Jesus, amor, Deus amor, e quando nós lemos algum escrito religioso mais antigo, nós vemos os homens atacando severamente o seu oponente, também na pessoa. Mas por que esse desejo? Ilustro com as palavras do Calvino. Calvino dizia que ele era um cachorro, e um cachorro que não latisse quando o seu dono fosse atacado não servia para nada. Quando as coisas de Deus eram atacadas, eles viravam cães. Agora eles não viravam cães simplesmente porque a honra deles foi atacada. Nós vimos isso nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os perseguidos. Perseguidos por quê? Porque é chato? Não, por causa da justiça do reino. Vós sois bem-aventurados quando forem perseguidos pelo nome, por causa do nome de Jesus Cristo. E o que ele diz depois disso? Alegrai-vos tremendamente, exultai, porque é grande a vossa recompensa. Foi isso que aconteceu também com os profetas que vieram antes de nós.
Mas aí já cabe uma reflexão. Nós temos nos irado? Temos nos irado? Temos nos irado e pecado? Temos odiado? Temos odiado e desejado a vingança? Temos desejado que o próximo deixe de existir? Deixasse de existir? Sumisse da sua vida? Não importa o jeito. Eu só dei a ideia, Senhor. Só dei a ideia, ó. Não quero mais ver fulano. Agora está contigo. Meu coração, eu não matei ninguém. Temos xingado, temos amaldiçoado. Nós usamos a linguagem forte por amor às pessoas, para convencer os outros da sua vaidade, ou por causa da nossa vaidade e da nossa concupiscência e do nosso coração amargurado, cheio de ódio e ressentimento. Se temos feito isso, nós temos quebrado o sexto mandamento. Se temos feito isso, somos culpados de assassinato. E nada, senhores, absolutamente nada, senão a graça divina, pode nos salvar do fogo do inferno. Somente a graça divina. Não é porque não chegamos ao ponto de tirar literalmente a vida de alguém que nós estamos livres da responsabilidade da quebra da lei. Guardar a ira, guardar o ódio, sem um motivo justo, faz-nos culpados de uma atitude que equivale ao assassinato. E Deus, repito, sonda o coração. Segundo lugar, o espírito da lei. Aqui nós vemos a tensão entre o positivo e o negativo da lei. Isso também a gente vai enfatizar bastante, a gente já enfatizou várias vezes quando nós estudamos os 10 mandamentos. O Sproul tem uma frase maravilhosa que ele diz o seguinte: a lei ordena o contrário daquilo que proíbe, e proíbe o contrário daquilo que ordena. Isso é muito importante nós lembrarmos. A lei proíbe, ela ordena o contrário daquilo que ela proíbe. Ou seja, a lei, senhores, não é um conjunto de proibições, pode, não pode. A lei não é simplesmente isso. Mas se, por exemplo, a lei diz, como no 6º mandamento, não assassinarás, ela também está dizendo, promova a vida, defenda a vida, zele pela vida. Ela nos ordena o contrário daquilo que ela proíbe. E isso deve ser feito levando em consideração o alcance da lei. Ora, se o homicídio inicia com a ira, com a nutrição do ódio e da amargura no nosso coração, se a ofender e caluniar e desonrar os outros, nós estamos de certa maneira assassinando, então nós devemos fazer o quê? Devemos zelar pela vida, devemos zelar pelo nome, devemos promover a segurança e o bem-estar, devemos estabelecer a verdade, devemos buscar a reconciliação com o próximo. O espírito da lei, senhores. Os homens não entendiam. Era muito fácil dizer: não assassina, não mata ninguém. Aquele que matar, ele está sujeito ao julgamento. Não basta isso. Se nós nos iramos, se nós odiamos injustamente, sem motivo, se injuriamos, nós somos assassinos. Mas não basta isso. Para cumprir o mandamento, temos ainda que zelar pela vida do outro. Temos que zelar para que a verdade seja estabelecida pelo bem-estar alheio, para o bom nome do nosso próximo. O desprezo ao próximo, que é um sentimento de zombaria ou de escárnio, é a atitude que acaba impelindo uma pessoa a cometer o homicídio. Desprezo ao próximo. É a atitude de coração que faz a pessoa ser culpada e condenada por assassinato. E repito isso, é a atitude de coração
que é analisada e visto por aquele que sonda os corações. E por aquele que deixou essa lei, que serve para nós desnudarmos o nosso coração, que serve como lâmpada para nós iluminarmos os cantos sombrios, repletos de ódio e amargura dos nossos corações, e para ver que a lei continua nos condenando, e para erguer então os nossos braços, com o joelho no chão, clamando: Senhor, tem misericórdia de mim, concede a graça, limpa-me, purifica-me. Podemos não ter assassinado alguém, mas como nos portamos quando alguém faz mal contra nós? Como é que nós nos portamos? E por que nós nos iramos brutalmente, às vezes contra pessoas que nem ao menos nos fizeram algum mal? Talvez você não tenha isso. Talvez você seja um pouco mais santo que eu. Mas eu, diante de Deus, num púlpito proclamando a palavra de Deus, sou obrigado a dizer e confessar o meu pecado. Tem pessoas que só de olhar embrulha o estômago. Eu sei que os irmãos são todos amáveis, mas existe pessoa que faz mal, dá sudorese, acelera o coração, revira o estômago. Você já começa a ficar inclinado para frente, fecha o semblante. Você está igual um cão pronto para atacar. Mas qual o motivo? Nenhum. Eu não gosto. Um bom brasileiro diria assim: o nosso santo não bate. Por que nós nos iramos brutalmente? Quando odiamos sem um motivo aparente. Às vezes as pessoas nos dão motivo. Às vezes nos dão motivo. Mas a maioria das vezes não dão. A maioria das vezes nasce em nós. Veja, nós não devemos gastar os nossos esforços apenas na parte negativa. Sim, claro, nós não devemos matar. É bom que nós não matemos ninguém. Sim, claro, nós não devemos guardar ira, nem pensamentos malignos, nem de vingança, nem devemos xingar, nem amaldiçoar, nem falar mal dos outros. Ok, isso tudo está certo. Mas como proceder? Podemos parar aqui? Não. O que diz Jesus? Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Mas como evitar chegar ao ponto de ser necessário a reconciliação? Se vamos olhar para a lei e vamos olhar para o espírito da lei, não vamos olhar só para o momento que ela nos constrange a nós termos que fazer alguma coisa em arrependimento, mas vamos buscar uma atitude positiva da lei. Como é que nós podemos praticar ela? Como é que nós podemos não chegar a nos irar? Observando então esse aspecto positivo que Paulo ilustra muito bem e nos ajuda lá em Romanos capítulo 12, a partir do verso 17. Paulo diz o seguinte: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, repito, se for possível, quando estiver em vós, quando a responsabilidade estiver em você, quando for possível a você, quando estiver ao seu alcance, não importa se você vai ter que se humilhar ou não, perder ou não. Se possível, enquanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, e tem pessoas que não conseguem aceitar isso, está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Eu preciso me vingar de fulano. Entrega para o Senhor, esse é o vingador. Pede ainda misericórdia para a pessoa, porque terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, olha como praticar positivamente a lei. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber.
Porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. O que significa brasas de fogo? Não te interessa. Enquanto você não estiver dando de comer para o teu inimigo e de beber, não interessa. Nós queremos os detalhes para fugir da responsabilidade. Será que é porque ele vai ficar envergonhado, então, com brasas de fogo? Ou porque vai queimar? Queima, Jeová. Queima primeiro o nosso orgulho e vamos lá dar de comer e de beber. Estender a mão. Não te deixes, continua Paulo, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Temos buscado a paz, senhores? Temos promovido a paz? Temos promovido a vida? Temos estendido a mão para aqueles que têm nos humilhado, virado as costas para nós, nos cuspido, nos caluniado? Temos sido perfeito, como perfeito é o nosso Pai? É o último verso do capítulo 5 que Jesus diz. E isso está no Evangelho, não é lei. Podemos não ter assassinado alguém, mas como nos portamos? Temos que pensar nisso. Como nos portamos? Como poderíamos agora resumir então o 6º mandamento, indo além da interminável casuística? O que é isso? E se ele fizer tal coisa? Mas se fizer tal coisa? E se além de tal coisa ele ainda fizer tal coisa? E se naquele dia estiver nublado? E se for vento sul, vento norte? Né? As casuísticas, para tentar achar a brecha na lei. Como é que nós podemos resumir esse mandamento? Jesus resumiu. Paulo disse que o fim da lei, a finalidade da lei é o amor, e ele mostrou naqueles versos que nós lemos de Romanos 12, como exercer o amor, como cumprir a 2ª tábua da lei. Mas Jesus, ele resumiu mais ainda a 2ª tábua da lei, dizendo: amai uns aos outros. Ama ao próximo como a ti mesmo. E ama uns aos outros como eu vos amei. Em outro lugar ainda diz: faça aos outros tudo aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Não é só não faça. Não é só não faça mal ao outro porque eu não gostaria que fosse feito a mim. É faça aquilo que você gostaria que fosse feito. E nós gostamos que as pessoas nos façam bem. Fazemos nós também o bem ao nosso inimigo, a quem nos caluniou. Temos feito estas coisas? Temos amado desta maneira? Ou odiamos sem motivo algum? Ora, se a nossa justiça, senhores, deve exceder a justiça dos fariseus, nós devemos usar a lei como um espelho e como uma régua. Como um espelho para nós olharmos e analisarmos e vermos se de fato somos bem-aventurados. Se fomos regenerados. E como uma régua para medir-nos conforme o padrão divino. Você não deve se medir conforme o outro. Eu faço muito mais que fulano. Grandes coisas, os dois podem ir para o inferno. Nosso padrão é a lei, o nosso padrão é Deus. Sede santos como eu sou santo. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. A justiça que excede a dos fariseus está relacionada, senhores, com aquilo que nós somos. Se somos ou não bem-aventurados, regenerados, sal da terra e luz do mundo. Não apenas o que nós fazemos. Às vezes nós somos bem-aventurados e fizemos uma coisa terrível. Nós não deixamos de ser bem-aventurados, de sermos filhos, por causa disso. Nós voltamos ao Pai, nos arrependemos, pedimos perdão. Às vezes nós vemos pessoas que são quase santas, aquele que diz assim, é quase crente, mas nós não sabemos o interior dessa pessoa. Às vezes é um fel de amargura. Não é somente aquilo que nós fazemos, mas aquilo que nós somos. A nossa preocupação não pode limitar-se ao que fazemos, mas deve estender-se àquilo que nós desejamos. Quais são as nossas intenções? Quais são as nossas motivações? Quais são os nossos desejos? Quais são as nossas atitudes?
Senhores, nós somos tão egoístas que nós somos mais propensos a lembrar quando temos algo contra os outros do que quando fizemos algo que ofendeu o outro. É comum, eu trabalho com venda de livros às vezes, ou quando tinha minha empresa, era comum as pessoas esquecerem que deviam. Pô, eu não sei, eu devo alguma coisa? Eu não sei, eu não lembro. Agora experimenta ficar devendo para ver se a pessoa esquece. Ela não esquece, ela lembra. Ela não lembra o dia, a hora. Não, faltou 5 aquele dia. Você me deu 15, uma nota era velha, a outra era mais novinha. Acho que você tinha acabado de pegar no banco. A temperatura era 28 graus, a umidade relativa do ar era tanto. Lembra tudo. Mas quando não pagou, eu esqueço, tem que me cobrar. Nós somos muito bons para lembrar. Meu fulano, no dia 3 de abril de 2013, eu disse bom dia. Ele só balançou a cabeça. Aquilo lá dentro está doendo. Quem ele acha que é? Mas ele não pensa, ele não lembra quantas vezes ele deu uma resposta grossa, ele virou as costas, ele caluniou, ele julgou. A gente é só pela graça, né? Só pela graça. Nós somos muito, mas muito sentimentais. Grossos sim, distribuímos tapas e pontapés, mas somos sentimentais igual uma gelatina quando os outros não atingem. E somos também muito egocêntricos. Tudo tem que girar ao nosso redor. Tudo tem que ser para nós. Parece que nós contamos antes. Tudo por mim, para mim. Porque nós queremos a atenção, a dedicação. Nós somos bons para dizermos, fulano me fez isso, cicrano fez aquilo, beltrano me deve tanto. Não é que eu quero falar, mas não vende para ele. Por que nós não nos preocupamos? Se nós não causamos alguma coisa, se nós não provocamos, se nós não fomos pedra de tropeço e provocamos no outro raiva, ou ira, ou ódio, ou ressentimento, por que nós nos preocupamos com isso? Deixamos isso. Ele tem que ser adulto, ele tem que aprender a viver. Aquele eu estava num dia mau. Se o outro está num dia mau, você quer morrer, né? Jesus afirma, senhores, que a reconciliação é mais importante que a oferta. Entendem isso? Isso jamais vai ser pregado nas igrejas por aí. Não, primeiro traz a oferta. Depois a gente vê para se reconciliar, né? Não vamos pecar 2 vezes. Você já está com problema com o seu irmão, então traz deixa a oferta aqui, depois você vai atrás. A gente faz uma cura interior, a gente faz um monte de palhaçada assim. A reconciliação é mais importante que a oferta nas palavras de Jesus. Por quê? Está lá em 1 Samuel. Obedecer é mais importante que sacrificar. E as pessoas gostam do sacrifício, dos sacrifícios que não custam. Às vezes trazer dinheiro, às vezes ficar de joelho, às vezes fazer aquelas bobeiras, vai para monte, volta do monte, faz 5, 7, sexta-feira, quinta-feira, faz isso, faz aquilo. Eu paguei o preço. Isso não custou nada. O que custaria mesmo era você derrubar o seu orgulho, ir lá e dizer, me perdoa. Esse é o sacrifício de obediência. Isso é melhor do que sacrificar. A oferta, diz um teólogo, deriva o seu valor do coração do doador. E como está o nosso coração quando nós fazemos as coisas? O coração do bem-aventurado deve estar sempre cheio de amor, e não cheio de ódio, de ira, de amargura, de vingança, de maledicência. Repito o apóstolo João, aquele que odeia, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Mas ele escreve algo mais importante à frente. Vamos lá, ofertas ao Senhor.
Culto. Nós temos que cultuar, nós temos que adorar ao Senhor. Primeira pergunta do breve catecismo que nós batemos sempre: o nosso fim, a nossa finalidade é glorificar a Deus. Então nós temos que cultuar o Senhor, nós temos que adorar o Senhor, nós temos que trazer as nossas primeiras ofertas ao Senhor, e fazemos e falamos essas coisas com o peito estufado. E aí o apóstolo João nos diz o seguinte: se alguém diz amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Odiamos alguém sem motivo e ainda ousamos dizer que amamos a Deus, que trouxemos o melhor para Deus, que fazemos o melhor para Deus, que ajudamos na obra de Deus, como se Deus precisasse da nossa ajuda. Adorar, ofertar, glorificar a Deus não harmoniza com ódio, amargura e ressentimento, desafina. É bom lembrar que Jesus usou termos cultuais, de quando eram oferecidos sacrifícios no templo. E ele diz: então deixa o teu sacrifício, vai lá reconciliar com teu irmão e depois volta e oferece. Isso é um momento contextual. Nós temos que imaginar o seguinte: está no templo, está levando o sacrifício, era a população ali de Jerusalém, dava para dar uma corridinha lá e voltar. Até Agostinho, ele diz que nós não devemos ser tolos ao ponto de levar isso ao extremo. Você está no culto, aí você lembrou que magoou alguém que está na Itália, aí você não, larga tudo aqui, corre para o aeroporto, pega o avião para me reconciliar primeiro, Não, é a proximidade. Tem a proximidade, nós não podemos ser estultos a tal ponto. Mas nós devemos contextualizar, uma vez que o templo já não existe mais. Os sacrifícios daquela forma não são mais aplicados. E John Stott, ele nos ajuda. Ele diz o seguinte: se você estiver na igreja, no meio de um culto, e de repente se lembrar de que seu irmão tem um ressentimento contra você, nota, nós devemos nos lembrar que o nosso irmão tem um ressentimento contra nós. Não é nós. Ele me machucou, o que eu fiz para o próximo? Eu tenho me portado dignamente diante dos meus irmãos. Se você se lembrar que seu irmão tem algum ressentimento contra você, saia da igreja imediatamente e vá fazer as pazes com ele. Não espere que o culto termine. Procure o seu irmão e peça-lhe perdão. Primeiro vá e depois venha. Primeiro reconcilia-se com seu irmão, depois venha e ofereça a sua adoração a Deus. Nós temos um momento, por exemplo, para isso, para resolver internamente na ceia. Examine-se o homem, pois a si mesmo. Talvez hoje aconteça, mas até hoje eu nunca vi nessa comunidade, durante esse momento, alguém levantar e ir lá no irmão e dizer: me perdoa. Talvez hoje aconteça. Todavia isso não pode ser algo religioso, porque eu vi em igrejas que era promovido isso. Aí todo mundo fazia aquele falso lava-pés, sabe? Todo mundo, me perdoa. Pior ainda, que não é o que o texto diz. Aquela hipocrisia que chega no irmão e diz: irmão, eu te perdoo. Você nem sabe, mas você me magoou muito. Vai se catar. Vai se catar. Eu posso dizer isso com autoridade porque eu já fiz isso. Eu já fui nécio a esse ponto, já fui tolo a esse ponto. Entendeu? Então eu tenho autoridade para falar isso. E se alguém vier falar isso um dia para mim, a gente vai capotar no soco. Eu te perdoo. Que bom. Vá em paz, não peques mais. Senhores, a figura do tribunal. Jesus depois fala sobre o tribunal e se reconciliar antes do julgamento. Ela tem o mesmo sentido de urgência. Urgência, não deixa para depois. Nós gostamos de deixar para depois. Não, depois eu falo. Entendeu? A questão aqui é urgência. É o entendimento da necessidade que nós temos que restabelecer esse relacionamento. Se alguém tem alguma coisa contra nós,
Se somos culpados de alguma coisa, nós devemos o quê? Tomar a iniciativa, como Jesus fala no caso do julgamento. Se há uma necessidade de ação urgente, nós temos que ir, reconcilia-te com teu irmão. No grego isso é um imperativo no tempo aoristo, que é bem bonito, e significa fique reconciliado com teu irmão. Vai e faça e resolva isso. Como está no seu poder, é você que tem que ir lá pedir perdão para a pessoa. Não é dizer, eu te perdoo. Resolve isso de uma vez. Se fulano não aceitar, é problema do fulano. Você tem que pedir perdão. Agostinho ensina que qualquer oferta feita a Deus, seja oração, seja o hino, seja o salmo, ou outro dom semelhante, aí aqui eu vou colocar a ceia também, não poderá ser aceito por Deus sem pureza de coração, se o coração estiver com má intenção. E o ser humano tende a tentar cobrir as suas faltas com sacrifício. Esse é um caso clássico. O que o cara... É quase que chavão, é clichê de filme, clichê de programa televisivo. O cara adultera, o que ele faz? Chega em casa com flores. Mulher nunca viu flor, só viu flor quando vai em velório. Aí chega o cara com flores, amor, para você. Ele quer cobrir a sua falha com sacrifícios. Da mesma forma, senhores, o pecador oferece a Deus e tenta cobrir a Deus quando ele adultera com Deus. Sacrifícios, orações. Não, eu vou orar essa madrugada inteira. Jejum, vou jejuar até emagrecer. Dinheiro, toma uma oferta. Sacrifício para maquiar a sua culpa. Todavia, um puritano nos ensina que as práticas religiosas, elas não são aceitáveis perante Deus se forem realizadas, quando nós sentimos ira. Por quê? Porque orações e ofertas com ira, ou com sangue em nossas mãos, em nossa boca, ou no nosso coração, um mau sentimento, com o sangue alheio sendo derramado pelo nosso coração, essas orações, essas ofertas, elas são escritas em amargura, e elas não são aceitáveis a Deus em hipótese alguma. Diria que elas são desagradáveis a Deus. Diria mais, elas são repugnantes a Deus, porque Deus sonda o coração. E assim nós chegamos no terceiro objetivo da lei: conhecer a Deus. Para exceder a justiça dos fariseus, nós devemos conhecer a Deus e ser perfeito, como o Pai é perfeito. E aí, esse ponto é o ponto mais prático. O objetivo de conhecer a Deus, ele pode ser organizado em 5 subpontos. O conhecer a Deus através da lei, em 5 subpontos, são eles: primeiro, temor. Temor. Jesus ensina uma lição sobre o mandamento. A ira pecaminosa, sem motivo, que leva à amargura, que leva ao xingamento, é homicídio praticado no coração. Isso nos fala sobre temor, porque Deus sonda o coração. Você vai esconder alguma coisa de Deus? Você não consegue nem se esconder de Deus, quanto mais o seu coração. Você não tem como cobrir, você não pode, e nós não devemos ousar tentar enganar a Deus, cobrindo o nosso coração amargurado com palavras doces e sacrifícios. Isso é hediondo, isso é nojento. É pegar a figura bíblica da porca, que foi lavada, mas voltou para a lama, está toda suja, e aí botar um enfeitezinho e achar que está tudo certo. Olha que bonitinho. Essa é a minha justiça. Olha o lacinho que eu coloquei. Obedecer, eu falei, é melhor do que sacrificar. Se temos amargura, nós desobedecemos. E que Deus tenha misericórdia de nós. Devemos temer aquele que sonda os corações. Devemos buscar a reconciliação. Buscar a reconciliação com aquele que é juiz de todos e sobre todos. E não só juiz, mas o justo justificador. E com aqueles que têm algo contra nós. Segundo lugar, humildade. Aos olhos do Senhor, o sacrifício oferecido por aqueles que têm nutrido algum pecado em sua consciência não tem valor algum. É perda de tempo. Mais do que isso, é condenação.
Por isso que nós falamos, por isso que Paulo escreve que tudo que não é feito com fé é pecado. As boas obras, sem serem para a glória de Deus em obediência aos mandamentos, é pecado, porque é feito para tentar cobrir a injustiça, para ganhar uma justiça própria, um mérito, e isso é pecado. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, diz Jesus. Spurgeon fala o seguinte: a regra é primeiro as pazes com o homem e depois a aceitação de Deus. Após fazermos as pazes com nosso irmão, vamos concluir então a nossa adoração ao nosso Pai, e vamos fazer isso muito mais leves e com um zelo mais verdadeiro. Às vezes a gente não consegue, parece que a gente está bloqueado com Deus, né? Falta aquele negócio do que eles chamam primeiro amor, aquele quebrantamento, aquele coração acelerado, aquele temor, aquela humildade, aquela pobreza de espírito diante de Deus, e aquela alegria, aquele gozo que só a graça pode dar. Por que que não acontece? Porque nós estamos carregados, sobrecarregados de amargura. E quando nós vamos lá e quebramos isso, nos reconciliando, nós voltamos mais leves, nós voltamos humildes, nós já voltamos moídos porque o nosso orgulho foi jogado fora. E aí nós olhamos para Deus com outros olhos, sabendo que tudo aquilo que nós fazemos ainda não é nada, porque nós simplesmente obedecemos e não fizemos nada além disso. Quando obedecemos, às vezes nós queremos resolver com Deus, porque é mais fácil resolver com Deus. Por que eu vou pedir perdão para o irmão se eu não posso pedir perdão para Deus? Deus ajeita tudo. O irmão há de entender. Com o tempo cura tudo. Às vezes nós temos vergonha de assumir a nossa responsabilidade. Nós temos vergonha diante dos homens. Quantos teriam vergonha de dizer aqui, como eu disse, que ano passado eu desejei que alguém não existisse? E tolos são vocês se acharem que isso só ocorreu ano passado. Por que nós temos vergonha? Por que nós temos vergonha de chegar e dizer para a pessoa: olha, eu fiz mal, eu julguei mal, eu falei mal, eu virei as costas na hora errada, me perdoa? Por que nós temos essa vergonha? Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não se envergonhou de carregar a nossa culpa, senhores. Nosso Senhor Jesus Cristo não se envergonhou de desfilar naquela via dolorosa, carregando uma cruz, envergonhado, sendo crucificado nu, carregando os nossos pecados, as nossas vergonhas. Ele não se envergonhou. Por que nós nos envergonhamos? Nós somos mais que Cristo? A nossa honra é maior que a dele? O nosso bom nome é melhor que o dele? Senhores, a raiz de todos os males está no coração. Que o amor possa substituir o ódio, que a sinceridade possa substituir a hipocrisia, que a humildade possa substituir a desobediência, e que a pureza possa substituir o engano nos nossos corações. Terceiro, dependência. Deus não quer ser separado do nosso irmão. Deus não quer ser honrado enquanto um irmão é desonrado. Aquele que diz que ama Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. Não sejamos aqueles que se justificam a si mesmo diante dos homens, nas palavras de Jesus em Lucas 16. Não adianta nós nos justificarmos diante dos homens, porque Deus sonda o coração. E aí eu não encontro palavras melhores do que a de Spurgeon para dizer o seguinte: que lei purificadora é essa? A minha consciência poderia suportar facilmente o exterior do mandamento: não matarás. Porém, se a raiva sem motivo é assassinato, o que eu farei? O que nós faremos? O que nós podemos fazer? A lei é santa, é pura e ela nos condena. O que nós podemos fazer? Podemos juntar as nossas vozes com Spurgeon e com o salmista no Salmo 51, que diz: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Ó Deus da minha salvação. Dependência. Quarto, gratidão.
Devemos ser dependentes da graça de Deus e sermos gratos por isso, pois somente a graça nos livra da condenação da lei. Não há outra escapatória, não há outro caminho. Precisamos nos humilhar e ter temor, depender da graça, sermos gratos, agindo em obediência e confiando na redenção que nos foi proposta. Todos nós, senhores, todos nós somos culpados pela lei. O padrão da lei é alto, é excelente, é santo, é espiritual. A lei, ela nos humilha e a lei nos faz correr aos pés de Cristo, humilhados, vazios, com as mãos erguidas, clamando sem mérito pela graça. E Ele pagou a nossa dívida, Ele cumpriu a lei, Ele nos regenerou, depois de nos regenerar nos chamou. E se nós conseguimos avançar em santidade, fazemos isso pelo poder do Espírito Santo de Deus e para a glória do seu nome. Portanto, gratidão, a lei nos deve levar à gratidão. Por fim, obediência em amor. Repito, Cristo, Ele não se envergonhou de carregar a nossa vergonha. Assim, havendo qualquer coisa que nós possamos fazer na prática, nós devemos providenciar com extrema urgência. Fazer o bem, promover a vida, fazer as pazes, fazer a reconciliação, pedir perdão, nos humilhar perante Deus e principalmente perante aqueles que nós fomos tão ousados em machucar, em ofender. Buscar o perdão com urgência, buscar a paz com zelo, buscar a pureza com fome e com sede de justiça. Nós devemos perceber, senhores, que a ira é um sintoma de um problema muito mais profundo. E devemos notar que o desprezo e desrespeito são expressões prolongadas de uma ira perigosa. E são expressões perigosas de uma ira prolongada. Portanto, o sexto mandamento, nas palavras de Jesus, quando ele diz, eu porém vos digo, ele nos ensina que envolve o coração e não apenas o exterior. Muito mais do que o exterior. Ao chamar a atenção para a ira, para a mágoa, para a maledicência, Jesus está ensinando também a amar, está ensinando também a preservar a vida, refrear qualquer instinto assassino quando ainda em semente, e por fim, nos ensinando a obedecer e buscar arrependimento nos primeiros estágios do mal. Quando as primeiras sementes da mágoa começam a aparecer, quando os primeiros sentimentos começam a aparecer, eu não posso ver fulano, Senhor, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Purifica-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno, lava-me desse pecado, demonstra mais o que tem de podre em nossos corações. Como estão os nossos corações, senhores? Temos ira? Temos ódio arraigado nele? Como estão os nossos desejos? Como estão as nossas palavras? Só tem saído bênção da nossa boca? Aquilo que nós falamos serve para a edificação do próximo? A justiça que excede a justiça dos fariseus, ela é mantida pelo temor, humildade, dependência, gratidão e obediência à lei. Sejamos sinceros e peçamos perdão pelos nossos pecados e peçamos também força para obedecer. Vamos ficar em pé, curva a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Concede-nos, Senhor Deus, nosso Pai, a graça e a misericórdia para arrependimento, que o Teu Santo Espírito vasculhe os nossos corações, as profundezas tenebrosas dos nossos corações e nos mostre a amargura, o ódio, o ressentimento. Senhor, confessamos que todos aqui somos culpados de assassinato.
conhecemos o mandamento mais profundamente e pelo mandamento chegamos à conclusão que nós estaríamos mortos, mas confiamos na graça e na misericórdia de Cristo Jesus. Confessamos que Ele morreu em nosso lugar. Senhor, que nós possamos tomar posse verdadeiramente dessa vida nova, em Cristo, para Cristo, por meio de Cristo. Nos auxilia, nos dá força, nos dá capacidade, humildade. Nos ajuda, Senhor, a preservar a vida e a paz. Nos ajuda a buscar a reconciliação. Substitui dos nossos corações o ódio e a amargura pelo amor. Dá-nos valor pela vida. Dá-nos temor, Senhor, porque Tu nos conhece. E porque nos conhece, dá-nos, Senhor, um espírito quebrantado, pois não podemos Te enganar. Tu sabe o que se passa no nosso interior. Por isso clamamos por perdão. E clamamos para que o Teu Santo Espírito nos fortaleça para mortificarmos a nossa natureza carnal, enquanto aguardamos a restauração de todas as coisas. Aguardamos o dia da glória. Aguardamos sermos revestidos de uma natureza incorruptível. Senhor, tem misericórdia de nós. Obrigado por tudo e nos ajuda. É o que nós te pedimos. No nome de Cristo Jesus. Amém.